que hoje nós vamos falar de gestão. A ideia de falar do caos, né, da consciência ao caos, ela tem a ver com esse aspecto de que a gestão ela exige consciência. É muito importante que haja consciência para você fazer gestão. Gestão não é algo que... Eu tenho um livro que eu escrevi que fala a arte do crescimento da empresa, porque a arte envolve tomar decisões bastante difíceis, né? Então você que está crescendo ou está só andando de lado, né? Essa é uma pergunta legal para todos refletirem, né? A empresa, o gestor, né? Você está conseguindo atingir as suas metas ou elas estão sempre, você está sempre dando, enfim, a informação de que não conseguiu atingir a meta, ou é muito difícil atingir ela, né? Ah, eu tenho que vender tanto e apanho para conseguir chegar nessa venda. E se está muito fácil, claro, você tem que subir essa régua, né? Mas, enfim, aí no final do dia o principal é que a gente faça a gestão para conseguir ter mais resultado. É por aí que anda o caminho da gestão, né? Gestão é para que eu possa fazer com que as necessidades que eu tenho versus os recursos, eles se combinem, porque normalmente as necessidades vão ser muitas e os recursos vão ser escassos. Então hoje a minha ideia é mostrar para você, né, como que separa o empreendedor, o gestor que cresce de forma consciente, daquele que tem dificuldade, que acaba se envolvendo com muito incêndio, e incêndio, o que é pior, né? Não pode, alguns acham, ou a maioria que eu acabo pesquisando acha que incêndio é gestão, e não é, né? Gestão, fazer gestão é totalmente diferente disso. A gestão de verdade, né, com consciência, não é essa que aparece no discurso bonito, ou naquela planilha colorida, ou num PowerPoint bem feito. Gestão, ela é no dia a dia, ela é sofrida, né? Mais ou menos como aquela analogia de talento e esforço, né? Não adianta ter talento se não usar esforço. A maioria das pessoas não tem talento, mas as que se destacam têm uma coisa, esforço, né? Muito esforço e muita dedicação. Eu e minha sócia Marga já tivemos alguns negócios juntos, para ser mais preciso, 5 deles que deu certo, que foi bem, e 3 que deu ruim, não deu certo, perdemos dinheiro, né? E aí deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba, mas em 2014 eu estava doente, a Marga estava doente, né? A Marga é minha sócia e minha esposa, né? Ela também estava doente, um filho adolescente, uma filha quase sendo adolescente também, e ali como diretor de uma grande empresa e a Marga tocando 2 lojas de imóveis, né? A gente percebeu a importância com cobrança, aquela sensação de afogamento, muita coisa acontecendo, e aí vejam o que é gestão, né? Eu poderia contar as 3 que deram erradas, mas essa foi uma que deu certo. Por quê? Eu fazia a gestão, ou a Marga fazia a gestão da carteira da loja. E o que é a carteira? Chega uma pessoa na loja e quer comprar. Ah, legal, você pretende comprar esses móveis quando para sua casa? Ah, daqui 2, 3 meses. Beleza, anota ali, 2, 3 meses. O outro, 6 meses. O outro vai casar daqui 1 ano. Você vai anotando. Isso é carteira. E aí a carteira tem coisas quentes, mornas e frias. Então toda vez que você tinha uma carteira de 100, você vendia 20. Era mais ou menos esse o número. E aí, fazendo a gestão da carteira, a gente percebeu que lá em 2014 a carteira começou a cair. E no meio dessas preocupações todas faz o quê, né? E vocês vão lembrar que, ou a maioria de vocês, né, que naquele momento estava uma discussão de impeachment ou não da Dilma Rousseff, que veio depois, né? E foi bem uma crise que muita gente viveu, principalmente no nosso mercado de indústrias e tal. Vivemos uma crise entre 14, 15 e 16 que foi forte, e essa crise a gente não pegou ela, acabou se dando bem, né? Por quê? Porque a gente vendeu as lojas antes, ali no final de 14, começo de 15, a gente percebeu que tinha que fazer algo. Então, fazer a gestão, a simples gestão da carteira, entendendo do negócio, né? Então, o que é gestão? Gestão é você conseguir medir e, ao mesmo tempo, você conhecer o seu negócio profundamente, né? Mas medir para saber se algum número desse está indo para um lado diferente daquele que você esperava, você tem que entender que tem aí sinais, tem alguma coisa a mais para você fazer, né? Hoje a gente vive muito de cortes
né? E não é corte de orçamento, né? Também de orçamento, mas é muito corte, a frase dos vídeos, né? Mas o que acontece? Nos vídeos, nas frases, nas decisões, estão colocando muito corte. Então a gente deixa de olhar o todo, o contexto como um todo. E aí a gente vota em político pelos cortes, a gente acha guru por causa dos cortes, né? A gente muda de empresa por causa de corte. E aí quebra, aí dá errado, aí não vai, não acerta os aspectos que tem que acertar. Por quê? Porque não se resolve com corte as coisas, né? Gestão e liderança precisa de contexto, se aprofundar, entender, acompanhar para tomar decisões que vai realmente ajudar a empresa a ir numa direção de resultado. Então, a reflexão aqui é que a gente comece essa virada, né? Quando a gente para agir por impulso, né? Para de agir por impulso e começa a agir com consciência, aí sim a empresa vai tender a melhorar. E vale isso para salário, vale isso por tempo, vale isso para tudo na vida da gente, né? Eu acredito dessa forma, que se a gente vai mais profundo, né, nessa consciência, nesse estudo, a chance aumenta muito mais. Então é nesse contexto que a gente vai trazer aqui o que é gestão. Gestão é gastar menos. Vamos falar mais então disso na prática. Gestão é gastar menos do que você ganha. Você faz gestão com R$1.000 e faz gestão com R$1 milhão, né? Talvez tenha gente que tenha tantos milhões ou bilhões que, mesmo que não faça, dificilmente ele vai conseguir gastar. Mas certamente ele fez muita gestão e trabalhou muito para chegar nesse 1 milhão, ou seja, qual for, né? Então, é extremamente importante que não haja emoção para você tomar nessas decisões, né? E medir importa e repetir aqui, né, para dar certo. Então você vai medir e dizer, poxa, medindo e acompanhando deu certo isso, então eu vou repetir, vou fazer de novo. É simples assim, é assim que funciona a gestão. E quem acha que gestão é só para empresa grande, aí está totalmente enganado, porque toda empresa já foi pequena e ela ficou grande porque ela teve gestão. É esse o ponto. Então você que também é uma empresa pequena, vale a pena. Principalmente você vale a pena. Gestão é para padaria, é para oficina, é para o mercadinho da esquina, é o salão de beleza, é o meio, pequeno, médio, o que fatura 100 milhões. Porque se não tiver gestão, não cresce. E crescer sem gestão vai quebrar. Você vai ter dificuldade. Eu vejo empresas, visitei uma empresa de R$1 bilhão esse ano ainda, né? E depois de algumas perguntas, a impressão que eu tive é que ela vai ter dificuldade, porque principalmente estando em R$1 bilhão, o nível de gestão precisa ser outro, né? Então, sem medir e acompanhar, não há como ter gestão. E aí tem 4 aspectos bem importantes, bem relevantes, que precedem e aumentam a chance da gestão funcionar muito melhor. É isso que eu quero trazer para vocês nesse conteúdo hoje para apoiar, né? Para que vocês na prática eu possa ir lá e fazer. O primeiro deles é o comportamento dos donos e dos líderes. Então, se você é dono, se você é líder, o seu comportamento diz muito sobre como vai ser a gestão dessa empresa. Mais difícil, mais fácil, os resultados. Então, o que o dono faz, a equipe sente. Se o dono foge da verdade, todo mundo vai fugir junto, né? Se o dono, o líder é disciplinado, todo mundo vai ser contagiado e vai ser disciplinado também. Se o líder que toma a decisão consciente, ele gera confiança, porque ele explica o que embasou a tomada de decisão. Aquele que age por impulso, ele vai gerar medo. Então, se eu estou agindo com perguntas e com embasamento para tomar a minha decisão, eu gero confiança. Agora, se eu estou agindo por impulso, seja o dono ou os líderes, eu vou tender a gerar medo. E esse é o ponto que a gente quer deixar de mensagem nesse primeiro aspecto, que é o comportamento dos donos e dos líderes. E você pode influenciar, inclusive, o comportamento do seu líder, ajudando ele a enxergar isso, se for o caso, né? O segundo aspecto é a capacitação de todos na empresa. Tem muita gente que diz assim, mas meu time não está respondendo. A pergunta a gente está ensinando eles, a gente está preparando eles, né? Você empresário, gestor, está se preparando a você mesmo?
está se capacitando, está estudando, aprendendo, está ouvindo, né? E capacitar é uma palavra legal porque ela vai além de só eu estudar, assistir um YouTube, né? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Quer dizer, eu preciso testar, preciso ver que esse é o caminho e aí me sentir capacitado para ensinar algo. E aí eu consigo passar isso para toda a organização. Porque a empresa boa, ela é reflexo de quem lidera, né? Enfim, se o líder leva isso para o time, a empresa é isso é a cultura da empresa. Terceiro aspecto é o planejamento, né? Mas o planejamento de verdade. Tem muita empresa que tem desejos. E aí desejos não dá, né? Por exemplo, ser reconhecido como a melhor empresa no segmento de... isso é uma visão legal, um desejo legal, mas o que eu vou fazer para ser reconhecido? Né? Por exemplo, eu estou entregando atrasado e quero ser reconhecido, eu tenho que resolver entregar no prazo. Então, não é só financeiro, é decisão estratégica, é saber onde você quer estar, a sua empresa quer estar daqui 3 anos, enfim. O que precisa decidir hoje para chegar lá, né? Quer dizer, eu quero ser reconhecido, legal, como uma empresa de qualidade, empresa espetacular, mas o que eu faço hoje para que esse reconhecimento venha? Ele não vai vir do nada, eu preciso agir. E aí parar de apagar incêndio todo dia e começar a construir esse prédio. Olha, eu gosto muito de falar nessa analogia porque quem só apaga incêndio, né, ele na verdade está tentando construir paredes e tetos sem a fundação. Quando a gente quer fazer um prédio enorme com 50 andares, o andar número 50 não vai se sustentar se eu não tiver uma boa fundação. Então, esse é o ponto. A gestão é como construir um prédio. Eu preciso fazer essa fundação. E a capacitação, o planejamento, ele sem dúvida nenhuma é a fundação para isso, para que você tenha sustentação no crescimento. E por último, o quarto aspecto, é algo que eu falo sempre em todos os nossos encontros, as lives, os vídeos, são os processos e as pessoas colocadas como um círculo, um ciclo virtuoso, não um círculo, um ciclo virtuoso. Né? Então imagina assim, você tem de um lado um processo estruturado e do outro pessoas preparadas. E o que faz com que esse círculo se torne virtuoso? Você tem processos estruturados que são simples e tem pessoas preparadas que entendem esses processos simples. E aí elas vão melhorando esses processos e eles vão continuando simples. Veja, você pode faturar 10 bilhões, mas os processos podem ser simples, né? Não precisa ser complexo. Toda vez que ele é complexo demais, quem sai ganhando é o ERP, né? É o sistema que tem que tirar relatório, aquela coisa toda. Então a ideia é simplificar o processo com pessoas que estão preparadas e elas estão melhorando esse processo. Então esse ciclo virtuoso de processo simples e pessoas preparadas e processo funcionando, isso é melhoria contínua, ou é uma das formas que a gente pode afirmar de melhoria contínua. Isso é cultura, é gestão que sustenta o crescimento da empresa, né? Você, veja só, você que tem um salário, inclusive, e recebe R$1.000, gasta 900, você precisa investir uma parte, né? Que é o 100 que sobrou lá. Dessa forma você vai criar um ciclo. E eu vejo muita gente falar, poxa, mas se eu ganho só 1.000, não vou conseguir. Claro que não. Se você quer, você vai conseguir até um determinado ponto. Você precisa ganhar mais. Para ganhar mais, eu preciso investir em mim. Então, uma parte eu invisto, outra parte eu vou fazer curso, eu vou me capacitar. Então, percebe que essas 4 coisas, o comportamento que você tem, você dono e líder, né? A capacitação que você se autocapacita ou capacita os seus funcionários, né? Toda essa parte de planejamento e ter clareza que processos são simples, com pessoas que eu capacitei e aí elas conseguem gerar essa melhoria contínua, isso faz a gestão funcionar legal. Veja só, gestão não é moda. Ela não é para parecer bonito, né? Ou um discurso legal. Gestão é o que sustenta a tua empresa, é o que faz quando a venda cai, por exemplo. Eu comentei da carteira. A carteira começou a cair, eu sabia que a venda ia cair,
né? Porque relembrando, se eu tenho uma carteira de 100, eu vendo 20. Se eu tiver uma carteira de 50, eu vou vender 10. Então, quando eu sei isso e tenho clareza, eu faço a gestão da carteira primeiro, que é como se fosse a fundação do prédio. Eu não vou fazer a gestão da venda somente, tenho que fazer também. Mas não adianta eu querer vender muito mais se a carteira demonstra que não vai vender. Isso é assim nesse mercado que eu comentei e em vários outros. Mas tem vários sinais para os diferentes mercados, né? Enfim, e o que te faz levantar também é uma rasteira. Então, toda vez que você tem uma crise, é um momento para você ter essa consciência do que fez essa crise acontecer. Né? Não fechei a empresa, consegui passar por ela, mas o que fez a crise acontecer? Eu gravei um vídeo hoje cedo, inclusive, bem no dia de hoje, sobre essa questão da gripe aviária. Sem dúvida nenhuma, muitas granjas vão estar afetadas, mas há várias delas que fizeram, sim, do jeito delas, com outro nome, um planejamento de uma gestão de risco. Né? Porque, afinal de contas, esse é um tema que já vinha sendo, eu já li sobre esse tema algumas vezes, né? As aves estão migrando do norte para cá e elas vão trazer o vírus. Em algum momento, em contato com as daqui ou com os animais daqui, isso ia acontecer. E tem granjas, eu trabalhei para uma empresa onde me envolvi com isso, e veio esse comentário, né? Granjas que estavam esperando que hora isso ia chegar, mas eles tinham todo um plano de contingência para poder atender. É claro que vão perder dinheiro, vão ficar um tempo sem vender, mas quem ficar menos tempo perde menos dinheiro, né? Então esse é o ponto, isso é gestão. Né? Uma coisa legal para deixar para vocês aqui, ó, um desafio prático, né? Pensa uma área da sua vida ou na empresa, né, onde você está no improviso. Você está tentando, está no improviso, assim, né? Eu estou tentando fazer isso, estou tentando fazer aquilo. E veja o seguinte, o que é processo? Vamos pegar um exemplo, né? Toda vez que vou furar uma parede, eu faço uma sujeira, o furo sai torto, né? É um exemplo aqui, tá? Tem hoje muita dona de casa, né? Antigamente era só homem que fazia isso, né? Um absurdo. Hoje não, hoje está cheio de mulheres autossuficientes. Minha filha é uma que mora sozinha, às vezes liga, pai, como é que eu vou fazer isso aqui? Tudo tem processo. Então eu vou marcar, eu tenho que medir, anotar, eu faço um furo menor primeiro, depois eu faço um grande. Eu posso simplesmente pôr uma caixa de sapato embaixo da onde eu vou furar, com uma fita crepe. Quando eu fizer o furo, o lixo cai exatamente ali. Depois eu posso pegar um aspirador de pó e ainda aspirar esse furo antes de colocar a bucha. Isso é processo. E é um processo simples. Agora, se eu faço um furo, 2 furos, 10 furos, 20 furos, e não penso sobre o processo, eu vou estar sempre apagando incêndio, eu vou estar sempre limpando essa sujeira que ficou lá. Então a ideia de você fazer esse exercício naquilo que você está de improviso, seja o que for, a sugestão que eu estou te trazendo é, vai lá e cria o processo. O primeiro não vai ser bom, você vai ver aonde errou, aí você corrige. Corrige uma coisa, corrige outra, e aos poucos você vai ficar muito melhor nisso que você está fazendo e está querendo sair do improviso. Porque sem dúvida nenhuma, onde você está no improviso está faltando decisão. E aí tem que ter atitude lá e essa transformação não vem do nada. Ela vem porque eu me preocupo em organizar esse processo. É claro que daí eu vou me capacitando também, né? Porque eu entro no YouTube e vejo como é que faz um furo. Eu estou dando um exemplo, obviamente, muito simplificado, mas você deve ter coisas extremamente complexas na sua vida hoje que você precisa estar criando esses processos. Então, imagine algo simples, que talvez para alguns não sejam, né? Mas imagine uma coisa simples para você. Tem que ter processo, imagina em outras. Né? Aliás, se é simples para você, muito provavelmente porque você pegou o jeito, né? Tem o processo para fazer isso. Deixa eu ver aqui os comentários aqui antes de seguir adiante. Amanda, grande Amanda. Tomamos decisões com base em percepção e não indicadores, histórico, tendência. Isso aí mesmo, né? A maioria das pessoas diz, eu já sei, eu já vivi isso, então eu tomo a decisão baseado nisso. Mas o momento é outro, né? É diferente hoje, não é igual era antes, né? Muito importante levar isso em consideração. Tem gente aqui pedindo para participar do vídeo aqui, ó. Olha aí que legal. Pessoal, então é isso, olha só, se esse papo faz sentido,
Me segue aqui no Instagram, no YouTube, no TikTok, né? Estou devagar lá, mas vou começar a ficar mais ativo. E eu estou sempre falando de gestão, de liderança, de negócios, decisões e o que faz uma empresa crescer. Então a gente quer deixar sempre para você essa ideia de que dá para ter mais resultados. E se você quiser transformar a sua empresa, de verdade você precisa seguir ter consciência e não ficar no improviso. Conta com a gente, tá? E aí até a próxima live.